Hey galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod7, a sua lição da Escola Sabatina Jovem a um clique, uma produção do estúdios da nossa Igreja Adventista do Capão Redondo. Estamos no episódio número 5 da nossa série sobre Tiago. Se você ainda não tem sua lição, ainda dá tempo, nos procure, porque tá muito boa a lição dessa série, desse trimestre. E vamos logo começar o nosso bate-papo de hoje. Antes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não pode faltar. E comigo sempre o pastor Prandi. Seja bem-vindo, pastor. Gente, hoje o Prandi, ele tá um pouquinho atacado com a rinite, tá bom? Ele tá com esse olhinho vermelho, mas... É verdade. É só por causa da rinite, tá bom? Só isso. Tudo bem, Júlio? Obrigado. Bom que você já avisou. Eu ia falar, porque vai ter uma crise de espirros aqui também, né? A gente, se tiver ao vivo, é assim mesmo. Acontece, né? Então, mas é uma grande alegria estar aqui para participarmos de mais uma lição aí de Tiago, né? Estamos na quinta, estamos no quinto episódio. Vamos avançando aí. E hoje nós temos dois jovens aqui da nossa igreja, comportores, ou seja, a bênção do Senhor está entre nós, porque quem é comportor sabe, hein? Ô, glória, é isso, hein? Com a gente, Emily Sofia, mais conhecida como a filha da Tia Lene. Beijo, Tia Lene. Emily, seja muito bem-vinda. Oi, gente, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho, né, estudando um pouquinho com vocês da lição da Escola Sabatina. Obrigado, Emily. E também temos Danilo Amorim, mais conhecido como Dandan. Seja bem-vindo, Dandan. Olha, ufa, ainda bem que coloquei a Dandan. Não, prefiro ser chamado de Dandan. E aí, pessoal, tudo bom? Muito prazer. Acho que já me conhecem, né? Eu tô meio... É tipo isso aí, gente, estou aqui. É isso aí. Somos nós, aqueles, né? E o Dandan sentou na mesa da oração. Ou na mesa não, na cadeira da oração. Então, Dandan... Vamos convidar o nosso convidado, aquele bem redundante, principal para o nosso bate-papo. Vamos sim. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos que estamos bem, que estamos aqui para estudar a lição, para recapitular esse tema incrível, Senhor Deus. Agora, Senhor, por favor, abençoe nossa lição, para que sejamos iluminados pelo Senhor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para começarmos o estudo do nosso quinto episódio, vamos olhar para a tirinha dessa semana. Eu vou conduzir você que está ouvindo a gente para você entender o que a tirinha fala para a gente essa semana. Na verdade, a semana não é uma tirinha, na verdade só tem um rapaz com o dedinho aí na cabeça pensando é uma coisa ou outra. E o que ele está pensando é, você pode trocar fé ou obras por fé e obras. A entonação é para você ver que as letras estão maiúsculas em destaque. E aí, gente, vamos comentar um pouquinho. Na verdade, hoje tá muito direto e reto, né? Então, hoje vai ser bem rapidinho esse momento, Emily. Começamos com você, porque você é uma princesa do Senhor. Pode ser, então. Quem tá na ponta, paga a conta. Então essa tirinha, né, uma coisa que eu percebi muito mesmo foi isso, né, que tava entonando bem nessas duas, ou e. Porque realmente uma coisa não consegue estar longe da outra, né? Realmente a fé e as obras é o que a gente precisa ter. Não tem como uma tá andando longe da outra, realmente. Quem tem fé... O Dandan já emendou, né? Não, tá certo. Vai no aleluia, Dandan, vai lá. Quem tem fé de verdade, a fé cristã, e quem promove essa fé dentro de si, normalmente está diretamente ligado à obra. A pessoa que está ali, que ela tem a gasolina, que é a fé, ela sempre está movendo o motor, que são as obras. Eu acredito que seja isso. Então não é uma ou outra, é sempre que são as duas. É a ligação, ou né? tem igualdade. Essa ligação. Agora o nosso pastor Prandi vem com a visão teológica da tirinha. Pois é, como foi dito, ela tá bem direta. Hoje, na verdade, é um resumão aí da lição do que a gente vai falar, né? Ao invés de nós tratarmos esse assunto da fé e das obras como coisas opostas, né? Ou uma ou outra nessa conjunção alternativa, é isso? Acho que é a alternativa, o né? E é aditiva. Aditiva, Se eu errar, minha esposa é professora de português, né? Não está atuando agora nessa área, né? Mas tem formação em letras. Mas acho que é isso, né? Alternativo ou uma adversativa, coisa ou outra. Lembrei, adversativa. Adversativa, olha só. E aí o aditivo que é o E. Então, em vez da gente, e muita gente trata essa questão de coisas opostas, fé e obras, né? Na verdade, a gente vai ver que elas se complementam, né? Esse é o ponto. O que eu mais gosto sempre é de olhar a tirinha como quem desenhou, pensou. Eu sempre faço essa análise, é incrível. Sempre sobra pra mim esse momento. E eu achei muito engraçado essa semana, quando a gente tem o rapaz, né?
Ele faz uma carinha meio, tipo, é meio óbvio, né? Com a mãozinha assim na cabeça. Vamos pensar, galera, Só chegou a usando hora cérebro. de vocês, é meio óbvio. Então chegou a hora da gente falar sobre fé e obras. São as duas palavras centrais da nossa semana, dessa semana, na verdade. E eu já vou lançar aqui o fogo pra vocês com uma pergunta bem clássica. A Emily já olhando, meu Deus. Emily, pra você, vou começar com você. Não, tô brincando, vou começar com o Nadan porque eu comecei com você. Ótimo, ótimo. Nadan, pra você, o que é fé? Ele falou que tinha certeza que a gente ia perguntar isso. Eu anotei aqui, entendeu? A minha opinião, a minha humilde opinião. Mildred. Beijo, Mil. A fé, ela é o combustível do cristão. E as obras são o motor. Então, quando eu tenho fé, eu consigo fazer as obras de bom grado e eu não canso necessariamente de fazer as obras. É uma coisa que eu conversava aqui com meus pais, né? Falava isso bastante. Quando eu tenho um sábado que eu não faço nada, eu me sinto vazio. Porque quando tem um sábado que eu faço tudo, eu me sinto mais feliz e descansado. Eu não sei explicar, é uma coisa louca. E descansado do que um sábado que eu não faço nada. Porque a fé, ela é o que nos enche. E se ela nos enche de gasolina, né? A gasolina da fé, a gente tem que nos movimentar. E o movimento são as obras. Mas, Nadan, fala pra galera o que é esse tudo do sábado, pra gente entender melhor. Tudo do sábado? É, esse tudo que você fala, eu faço tudo no sábado. Assim, Compartilha com a gente aí. o sábado, para um adventista que tem os pais que são líderes, normalmente é uma coisa bem agitada. Meu pai, ele é ancião, minha mãe agora ela é anciã também, então se eu não tô ajudando um dos dois em alguma das áreas deles, eu tô na escola sabatina lá, sempre prestando atenção, ou eu tô na igreja. E estar envolvido, né, estar participando da igreja, fazendo, como por exemplo, às vezes eu tô levando coisa, se é peso, normalmente eu levo peso, né? É natural pra gente, que é do clube. Desbravador. Então, desbravador. Normalmente a gente tá levando um peso. Se eu não tô levando um peso, eu tô falando alguma coisa, eu tô fazendo alguma reflexão na escola sabatina, eu tô conversando sobre algum tema interessante, ou eu tô pensando, dando alguma ideia de alguma programação. Então eu sempre tô muito ativo. E é esse tudo que eu tô falando. Esse tudo de estar sempre ligado e sempre produzindo alguma coisa pra Deus, digamos assim. Eu acho que é isso. Não, tá ótimo, Nadan. Não, é que às vezes a gente fala, né? Ah, eu faço tudo, mas o que é o tudo? Vamos a gente esclarecer tem que pra dar uma galera, pra esclarecida. vocês, Certo. galera. Tá E certo. Emily, pra você, o que é fé? Fé, eu concordo muito com o que o Dandê disse também, mas pra mim fé também é uma coisa muito assim de você acreditar muito fielmente, né, em alguma coisa. Não necessariamente que tenha alguma evidência, alguma coisa assim, mas que você acredite, tipo, muito realmente em alguma coisa. Ó, e a Emily? Forte. Então, acabou. Objetivo. E você, pastor? Eu gostei do exemplo Do do Dandé, combustível né? ali, né? Ainda mais numa época que o combustível tá tão caro. Esse aqui é de Ainda graça, mais. né? Mas a Isso é fé de de graça. Cristo cobra caro também, viu? Também tem um custo, né? Mas o custo que Cristo pagou por nós, né? Pagou. Esse Já é o tá ponto. pago. E aí a gente só desfruta, né? E Graças a compartilha Deus. o que a gente recebe. Mas fé é a certeza das coisas que se esperam. Não, eu não vou citar Hebreus 11, tô brincando. Ó, já é até pra abri minha aqui, eu pergunta, até né? abri aqui pra a gente já comentar Mas é uma das, a distinção entre é uma Paulo. das, sim, uma das boas e lindas definições da Bíblia, mas como você perguntou para mim, né? Eu entendo a fé como algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo, mas um relacionamento que transforma, né? Então, pela fé, eu desenvolvo esse relacionamento e ele produz transformação, mudança de vida, né? Eu vejo a fé dessa maneira. Perfeito. E eu também vou falar, né, a minha versão, né? Porque Tá certo, tem é que importante, é importante. Claro. Engraçado que quando eu tava usando a lição dessa semana, eu falei, não, primeira coisa que é Hebreus 11, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça. E quando eu abri a minha Bíblia aqui em Hebreus 11, tinha uma definição que eu fiz quando eu li Hebreus 11, né? Sim. Com as minhas anotações super loucas, que vocês ficam me zoando. Que antes de começar, gente, é uma zoação comigo, assim, a Emily tava zoando que eu escrevi a minha lição, mas tudo bem. A mão ficou até vermelho. Eu fiquei até vermelho, mas tudo bem. Eu coloquei assim, a fé verdadeira implica numa ação confiante em resposta no que Deus me revelou como ser humano de fato. Foi até eu coloquei aqui na lição, vou lá, Emily. Mas eu gosto muito disso, de fé verdadeira. Eu acho que existem vários tipos de fé. E a fé do cristão, ela tem que ser genuína. Sim. E essa fé genuína, na verdade, é uma resposta daquilo que Deus nos concede. Eu gosto muito disso. E vamos ler Hebreus 11, né? Opa. Pra gente ter essa definição de Paulo, porque Paulo foi trimestre passado, então a gente vai fazer um contraponto aí entre Verdade. Hebreus e Tiago pra gente
A lição faz isso essa semana, a gente vai contrapor as duas aí com o principal objetivo dos dois livros. Hebreus 11, no versículo 1, fala o seguinte, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo aquilo que não se vê foi feito daquilo que é visível. Então essa é a definição que a gente tem de Paulo. A gente acredita que Paulo escreveu o livro de Hebreus. A gente até defendeu isso no trimestre passado. Então a gente vê aí que fé, na verdade, é uma certeza, é uma prova do meu relacionamento sincero com Deus. Quando eu olho para Paulo, nessa definição, né, a gente vê que Paulo vai muito para a salvação. Então tudo que Paulo escreve tem muito a ver com o plano de salvação. Já Tiago, a gente tem uma outra definição, que não é, na verdade, contrária ao que a gente tem de Paulo, mas é uma versão mais prática que a gente vai discutir hoje. Então pega aí sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, que é o tema central, o versículo central aí da nossa lição, né? Sim. 2, no versículo 17, que fala o seguinte, ó. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada pelas obras, ela está o quê, galerinha? Morta. Então a gente já tem uma definição muito clara aqui do que Tiago traz pra gente. Que fé, na verdade, está diretamente relacionada com obras. Uma não anda sem a outra. Então as duas andam juntas. Por isso que a conjunção da nossa tirinha é E, que é uma somatória das duas. E tem a Bíblia, a mensagem, ela é incrível, né? A Bíblia, a mensagem, ela traduz de uma maneira melhor que a tradução da linguagem de hoje, que ela fala que a fé é a mão e a obra é a luva. Então uma obrigatoriamente só tem a função, precisa da outra. Isso eu achei incrível. Então vamos discutir um pouquinho agora sobre essa relação direta entre fé e obra. Como uma está relacionada direta com a outra. Vai, Dandan. Vamos. Como ele falou, né? A fé sem a obra está morta. Como se você pensar que do que vale um combustível, uma gota de gasolina sem um carro? Ó, ele é. Gente, ó. Combustível aí, já tá Dandan. usando, né? Vai lá, Profetizamos o carro. Por favor. Vai lá. Desenvolve. Aí, se a gente não tem o combustível... Vamos lá, se a gente não tem um combustível, o carro não move. E se a gente tem um combustível e não tem o carro... De nada adianta. De nada adianta, a fé tá morta. Então, para que a nossa fé cada vez mais ela vai crescendo, para que a gente vá se aprofundando as nossas raízes e o nosso amor com Cristo, né? E que a gente vá tendo uma conexão maior com Cristo, a gente precisa ter a obra. A obra é o nosso contato com Cristo, o louvor, a obra, estar aqui na igreja. A igreja em si ela é um grande contato e uma grande obra que a gente tem, um grande método que a gente pode utilizar para ajudar a não ficar frio, a não ter esse problema de jogar o combustível no lixo, de ter a fé, mas não ter o motor para mover, né, de ter o combustível. Como o Amaury disse, né, no começo, eu e o Dandan nós somos coportores. E assim, quem é coportor que está assistindo sabe que na coportagem a gente passa por muitas situações que a gente tem que ter muita fé. Que se a gente não tiver fé, a gente não tem nada, literalmente. Então, eu lembro de muitas vezes que a gente estava no campo e às vezes passava na casa de pessoas, assim, muito humildes, que elas mostravam muito interesse pelos manuais, mas às vezes não tinham condições de estar adquirindo. E muitas vezes a gente deixava o grande conflito lá também, quem é coportor, até mesmo quem não é, sabe o peso do grande conflito na vida das pessoas, e muitas vezes a gente deixava muitos manuais, grande conflito, deixava na casa das pessoas, mesmo sabendo que não mesmo sabendo que isso poderia prejudicar a gente, mas a gente sabia que Deus não ia deixar faltar. Então isso também gera assim uma coisa muito grande de fé, no caso. Aleluia. Ó, vocês terão vários testemunhos desses no céu, né? Como vocês deixaram esses livros lá e o que esses livros transformaram a vida não de uma pessoa, mas de uma família, né? Nossa, sim. Com certeza. Várias vezes. O pastor lá da nossa associação, ele fala, né, que a família dele inteira foi transformada porque um coportor deixou um livro na casa do tataravô dele. E aí, a família inteira dele, e hoje ele é pastor de publicações, imagina isso. Chegar no céu e falar assim, virei pastor de publicações por causa do livro. Nossa. Imagina ele encontrar a pessoa que deixou, o né? O comportor, Nossa, de fato. os frutos, né? Como que
se expande, né? Exatamente. É incrível. Essa questão da fé e das obras, tem uma história que a lição trouxe que eu achei bem interessante também. Eu tô nessa fase de pai agora, de criança pequena, né? Bebê, né? Que é um Bernardo príncipe. aí. Obrigado, beijo, filho. Eu sei que ele não tá assistindo, mas... Assistirá depois. Assim, não, e ele gosta de ver, ele é atento, assim. Mas ele tá nessa fase de começar a não tá engatinhando, ainda mais se arrastando para um lado, para o outro, e curiosidade, querer tocar em tudo, assim, né? E a lição trouxe uma ilustração da questão de um pai que chega pro filho e fala, ó, no meio dos brinquedos tem um monte de cobra aí, né? Se o filho, ele entende, né? O Bernardo ainda não tá nessa fase, mas é o filho que já entende ali, né? E sabe aquilo, o que ele vai fazer, né? Diante de uma informação dessa. Se ele acredita e confia no seu pai... Ou ele vai sair correndo dali, ou ele não vai ficar curioso, né? Por favor, Vai levá-lo naturalmente a alguma ação. Ele não vai ficar ali indiferente àquela informação, né? Tão importante ali, né? Sim. Então, da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente tem fé nele e a gente desenvolve esse relacionamento e aí na sua palavra encontramos orientações e coisas que Deus nos diz, né? Naturalmente isso tem que nos levar a algum tipo de ação, a um tipo de resposta prática, porque não adianta nada eu conhecer, eu ouvir, eu receber essas orientações. Se isso não muda nada na minha vida, é como se eu estou ouvindo meu pai dizer e então eu não acredito nele, né? Eu não confio. Por isso que a fé e as obras elas são tão relacionadas, porque demonstra o nosso nível de confiança nesse Pai Celestial que a gente deposita a nossa fé. Será que a gente confia nele para agir conforme ele nos orienta, né? Eu acho que a pergunta que o Thiago traz aqui a todo momento é do que adianta. Eu acho que foi uma frase que bateu muito forte em mim. Do que adianta você falar que tem fé, só que você não vive ela? Do que adianta você estar na igreja se você não vive de fato o evangelho? Não adianta você passar o sábado inteiro na igreja, nós que somos adventistas, e depois falar assim, tá bom, mas na semana eu vivo um outro estilo de vida. Então, do que adianta? Eu acho que essa pergunta é algo muito reflexivo para nós entendermos de fato essa questão de fé e obra. Do que adianta? Então eu vou colocando as situações que eu acredito e no finalzinho me fazendo a pergunta. Do que adianta? Do que adianta? Tanto que até mesmo o Tiago traz, eu acho que é uma das partes mais fortes. Está ali no versículo, finalzinho do versículo 18, aquela parte B. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles sabem que Deus existe, eles sabem do poder de Deus, e eles tremem porque eles sabem a grandiosidade do poder de Deus. Mas tem duas coisas que a lição traz até pra gente aqui que eu achei incrível. Os demônios não se submetem a Deus e eles também não vivem debaixo da graça de Deus. Mas eles conhecem plenamente quem é Deus e o poder de Deus. E quantos cristãos, que se dizem cristãos, estão vivendo como os demônios. É forte, né? Isso é muito forte. Conhecem a Deus, sabem o tamanho do poder que Deus tem, porém, eles não se submetem, não se rendem completamente a Deus, eles continuam querendo o governo da vida. E a segunda questão é que eles não vivem debaixo do poder e da mão de Deus. Essa é uma questão muito forte da lição dessa semana. Então, algo muito reflexivo para nós. Do que adianta? É algo para todo cristão pensar, de fato, né? Se a palavra de Deus ela não está trazendo, de fato, transformação diária em nossa vida, porque é o resultado da fé, né? É o resultado do relacionamento com Deus. É mudança diária, é a atuação do Espírito Santo em nós. Senão a gente está se enganando e vivendo uma falsa religião, uma falsa fé, né? E a gente vai, acho que desenvolver um pouquinho, né, sobre essa questão, a verdadeira fé, né? Porque a gente pode estar se iludindo. E Tiago é bem direto e bem prático para nos mostrar, chacoalhar e mostrar isso, né? Veja se a tua fé realmente ela está produzindo aquilo que ela deve produzir, né? Se não tiver, tem coisa errada aí. Muita coisa. Tem aquela, né, que tipo assim, o cristão, que ele só leva o nome... tipo, os Ubers que eu peguei, que eu comentei antes. Ele comentou antes. Comentei antes. Os Ubers que eu peguei, eles falavam, eu sou crente também, eu sou cristão também, eu sou evangélico também. Mas assim, do que adianta ser evangélico, ser crente, ser cristão, protestante, seja lá o que for, se não for praticante? Essa ideia de o não praticante. Porque adianta, o quanto vai adiantar você só levar o nome? Você vai estar... mano, é tipo assim, o meu tio me falou uma coisa muito interessante sobre isso. Que às vezes
Meu tio ficou afastado durante muito tempo. Não é nada... Não levem isso em conta. Não levem. Mas ele ficou afastado durante muito tempo. E ele pensou assim, eu prefiro estar no muro ou eu prefiro estar na igreja? Aí ele pensava assim, eu acho que eu não prefiro estar no muro e nem na igreja. Se ele não tava querendo naquele momento, a igreja... Se eu tô no muro, mas se eu tô no muro, eu tô fora. Então eu vou pra fora logo, porque aí eu não fico me privando daquilo que eu posso... daquilo que a vida pode me oferecer e daquilo que... E não vou ficar sofrendo com aquilo que a igreja tá dizendo pra mim. E aí, tipo, a pessoa que, no caso... é não praticante, é uma pessoa que tá ali no muro, se a gente for parar pra pensar. Ela quer, mas não quer. Ela... tipo assim, acredita, mas não acredita o suficiente pra praticar aquilo que ela acredita. Tá se iludindo, né? Tá se iludindo. Uhum. É péssimo isso, porque, tipo, como a gente já tá comentando aqui há muito tempo, de que vale a gasolina se não tem motor? Adorei a comparação do Dedé. Desculpa. Eu fico com esse negócio na cabeça, Mas martelo. tá ótimo, Não, mas tá ótimo, não, Dedé. Foi sensacional. E a gente tem que contrapor agora sobre essa identidade do cristão. Quando nós temos aquele primeiro encontro com Deus, aquele amor inicial, que todo mundo fala, né? O primeiro amor. A gente se entrega de corpo e alma para Cristo, para o Evangelho. Que é aquele princípio do batismo mesmo, quando a gente se rende, aquele amor à primeira vista, né? Como aquela comparação do casal. Nós entendemos a graça de uma maneira muito simples. Então nós aceitamos a graça, nós entendemos que somos pecadores perdoados e tudo que nós vamos fazer transborda. A graça. Onde a gente coloca a planta do nosso pé, as pessoas falam, nossa, tem algo diferente em você, o seu olhar está diferente, seu sorriso está diferente, porque a gente exala essa graça que a gente recebeu. Só que ao decorrer do processo como cristão, o que vai acontecendo? A gente vai dando uma esfriadinha. Sim. Aquele primeiro amor parece que vai passando e a gente se torna muito morno. E aí tem que entrar a questão do reavivamento pessoal. Esse reavivamento pessoal, ele depende de um relacionamento intenso com Deus. Sim. E isso está intimamente ligado com o grande contraponto aí entre Paulo e Tiago. Paulo fala da fé salvadora, vívica através da graça, que é isso que a gente falou, que é esse primeiro amor que transforma. E Tiago, a gente tem falado isso episódio atrás de episódio, ele é prático, ele traz para nossa vivência como a fé vai mudar isso no meu cotidiano. Então o que o Tiago traz aqui não é um acréscimo do que Paulo disse, também não é acrescentar, de somar. Na verdade, ele está dando um outro contraponto. Ele fala o seguinte, ó, a fé explica a ação. A ação, na verdade, é uma consequência da fé, como a gente mencionou agora. Então eu preciso acreditar em Deus, através desse meu relacionamento pessoal, para eu ter uma obra que transforma, como o pastor já falou algumas vezes, e essa obra transformadora é aquela que é manifestada. E a gente até comentou aqui um pouquinho antes de começar o podcast, que eu transformo os lugares onde eu estou, Sim. através desse relacionamento com Deus, e isso não é na igreja que acontece. Isso acontece na minha casa, ou na minha faculdade, ou no meu serviço, ou na escola, enfim, aonde eu tô, onde eu passo a maior parte do meu tempo. E aí vocês querem compartilhar algo que vocês viram, essa obra que exalou de uma maneira tão natural, que vocês viram, nossa, transformou. Quer compartilhar primeiro, Emily? Quero. Vai lá, Emily, vai lá. O Dan dele tá falando bastante sobre o carro, né? E eu tô falando bastante sobre a comportagem. Então, Aleluia, eu gosto disso. Então foi exatamente isso, porque na comportagem a gente tem um relacionamento assim diário muito intenso com Deus. E muitas das vezes quando a gente volta pra casa, como o Amaury disse mesmo, a gente vai esfriando. Então, na comportagem a gente acorda às 5:30 da manhã pro culto do poder, depois estuda a lição e tá ali o tempo todo, mas quando volta fica meio assim, né? E a gente até brinca que a gente não pode deixar a peteca cair, que é realmente isso, que quando deixa a peteca cair, aí é péssimo, você se sente muito vazio. E da primeira vez que eu voltei da campanha também, deixei a peteca cair, mas aí beleza, voltamos. Aí quando voltei focada, não vou deixar nunca mais a peteca cair e tudo mais. E aí quando, nesse meio tempo, eu entrei numa escola nova, né, com pessoas novas, e foi exatamente isso como a Amaury disse, das pessoas também estarem falando disso. Nossa, mas é diferente, você traz uma coisa diferente, uma alegria diferente, uma paz diferente. Tem até gente que fala, né, que a gente vê o Espírito Santo em você. Isso é uma coisa, assim, muito forte. Uhum. E é como também na lição mesmo tá falando, que isso vem muito realmente
da comunhão diária que a gente tem com Deus, realmente. Porque se a gente não ter essa comunhão diária, é muito difícil você sair assim, a gente passa por tanta coisa, né? Tanta dificuldade, que é muito difícil você ter, assim, um dia bom, um dia que você fique tranquilo sem que você faça o seu devocional. Porque aí você já sai com outra cabeça quando você faz o devocional, sai mais tranquilo, sai com Deus, realmente, né? Começar o dia com Deus é diferente. Então, realmente, quando você tem essa comunhão com Deus, por outros lugares onde você for passando, realmente, você vai estar sempre levando isso para as outras pessoas, mesmo quando você não percebe. Assim, eu tive muitas experiências relacionadas a transbordar, né? Porque quando a gente tá muito cheio de Cristo, a gente transborda e vai pingando pelos lugares, vai deixando um pouquinho da marca de Cristo, né? Eu tive algumas experiências relacionadas a isso. A primeira experiência que todo mundo que é desbravador sempre tem é quando você vai na Semana do Lenço pra sua escola, seu trabalho, pro local onde você costumeiramente frequenta, que não é a igreja, e aí nesse local a pessoa pergunta o que é. Porque quando a pessoa pergunta o que é incrível como a gente marca aquela pessoa, porque aquela pessoa provavelmente dali vai procurar, é uma sementinha plantada, mesmo que seja uma pequena semente, uma semente de mostarda, a gente tá plantando ali uma coisa que vai frutificar mais pra frente. Mas não foi só isso, né? Eu tenho um amigo, tipo assim, a gente tá meio afastado agora, porque depois do ensino médio a gente acaba ficando meio afastado dos amigos, do ensino médio e tal. Mas eu estudei na rede pública, eu tinha um amigo que ele, durante as férias, ele tava muito afastado, assim, da vida normal, né? Ele tava usando muita droga, tava tendo muito problema com droga mesmo, assim, droga pesada. E ele fumava, bebia demais. Ele era um garoto, assim, que, tipo, ele tinha aquela vibe rock anos 80, sabe? Então, por conta disso, ele era meio louco. E, tipo, ele não tinha dó, não. Ele usava e tal. E, assim, a gente já era meio amigo no segundo ano, no primeiro ano. Só que aí no terceiro ano, quando a gente entrou junto, assim, a gente ficou mais amigo ainda. Ficou muito próximo, muito próximo. O nome dele é Eric. O Eric e o meu amigo Pedro, o Cipó também. Você conhece o Cipó, né, Emily? Nós três, assim, a gente sempre foi muito amigo, desde o primeiro ano. Mas no segundo e no terceiro ano é que eu comecei a meio que transformar eles. Eu senti que eu tava transformando. Porque, primeiro, eu não queria ver o Eric se degradando usando droga. Primeira coisa. Aí eu fiz um trato com ele. Eric, vamos fazer assim. Toda vez que eu fizer uma pegadinha de tio, uma piada de tio, tipo, caiu, tipo, a gente sabe. Todo mundo sabe. A gente conhece. Tem aquela vibe meio velho mesmo. Toda vez que eu fizer isso, eu te pago uma coxinha. E toda vez que você consumir algum tipo de droga lícita ou ilícita, você me paga uma coxinha. 10 coxinhas, no caso, era 10 coxinhas. Ele, não, fechado. Acordo. A gente fechou um acordo e ele parou. Ele parou de usar todos os tipos de droga. Amém. Durante muito tempo eu parei de fazer piada de tio. Tudo em nome da coxinha. Tudo em nome da coxinha. Eu não queria pagar a coxinha. Pô, coxinha é caro. E aí, a gente, tipo, por uma ação dessa, eu comecei a mudar ele. E ele foi, tipo, deixando de lado aqueles costumes que ele tinha, aqueles costumes ruins. Porque a pessoa que tá cheia de Cristo, ela transborda. Ela ilumina as outras pessoas. Ela traz à luz aquilo que tá encoberto, digamos assim, dentro da rotina dos outros. Nossa, eu acho que tem uma experiência que meu pai já passou também. Vou falar mais dele, tá? Dessa experiência. Minha avó é espírita, certo? E ela recebe alguns espíritos na casa dela e tal. Uma vibe pesada agora vai ficar, mas calma. Fique em paz. E meu pai, ele de vez em quando troca algumas ideias com ela e tal, falando de Cristo. A gente sempre planta sementinha quando a gente vai lá. E aí ela disse que toda vez que a gente vai lá, ela não recebe nenhum tipo de visita. Nenhum tipo. Mas só quando a gente vai lá. Quando tá qualquer outra pessoa lá, ela recebe de vez em quando, assim, ela olha, vê umas pessoas que não existem andando. Mas quando a gente tá lá, nada disso acontece. Assim, ficou um clima meio tenso, mas pra gente ver que até aquilo que é ruim, quando o cristão tá cheio de fé, ele ilumina e espanta. Que aonde a luz, trevas não existem. Exatamente. Ótimo, lindo, a luz maravilhoso. As trevas, né? Isso. É muito forte. Legal, muito legal legais as experiências, né? Eu queria só comentar, com base nesses exemplos que eles nos passaram aqui, né? A Emily e o Danilo, como que a ação, de fato, quando a gente vivencia esse tipo de experiência, né? Isso fortalece a nossa fé. A gente viu o testemunho de cada um deles aqui. E é o que acontece na vida do cristão, né? Quando a gente, usando aí a ideia do transbordar,
quando a gente transborda, a gente sempre, se está transbordando, eu abro espaço para receber mais, vamos pensar assim, né? E o por copo isso que nunca fica vazio, né? Exatamente, aí tá sempre ali o quê? Olha, eu tô compartilhando, eu tô transbordando e eu vou recebendo. Então, esse relacionamento contínuo com Deus, eu sempre vou buscando mais para compartilhar mais, para transbordar mais. Se eu não transbordo, se eu me fecho ali só na fé, no meu conhecimento, né, enfim, e não parto para ação, para esse compartilhar, para essa questão prática mesmo, eu vou estar ali completo, mas aí não entra mais, porque está cheio, né? E está cheio, se não transborda, eu não abro espaço. E é por isso que aí a vida cristã, a fé, ela começa a morrer aos poucos. Ela se torna, como diz Tiago, uma fé morta, né? E a vida cristã ela vai perdendo sentido, vai ficando chato, sabe? Que as pessoas falam, tá chato e tal. Vai ver se a pessoa ela tá vivenciando essa questão das obras mesmo, né? De levar para ação todo aquilo que ela recebe de Deus, o amor de Deus e tudo de bom que a gente aprende com Cristo, né? E o exemplo dele. Então, esse é o segredo da alegria da vida cristã, de fato, né? A gente compartilhar com as outras pessoas tudo de bom que a gente recebe, né? E isso vai nos fortalecendo para encher o nosso combustível da fé cada vez mais, né? Compartilha mesmo. E abre espaço para receber mais, né? Sim, isso é perfeito. E a lição, ela trata justamente sobre essa questão do fruto. Eu amo, gente, quando Jesus traz algum exemplo incrível, muito cotidiano para aquela época, mas que serve pra gente hoje. Sim. Quando ele fala da videira, quando ele fala de várias passagens ali. É muito didático, né? Muito didático, eu acho isso sensacional. E quando ele fala sobre o fruto, quando a minha raiz está fincada em Deus, eu vou frutificar e dar alimento para todo mundo que está ao meu redor. Só que isso depende, como o pastor acabou de falar, de relacionamento. Então a palavra-chave dessa semana, engraçado que o que a lição traz como palavra-chave é equilíbrio, para mostrar fé e obra. Mas na minha humilde opinião, eu acho que a palavra-chave dessa semana é coerência. A gente estava até brincando aqui agora, antes do... A gente fala muita coisa antes de tudo isso começar. Mais de 80% dos cristãos, dos brasileiros, confessam ser cristão, independente de católico, protestante, evangélico, enfim. Então imagina, 80% da nossa população se diz cristã. Se esses 80% vivessem o cristianismo de fato, como estaria a nossa nação? Como estaria o Brasil, né, de acordo com esses princípios bíblicos que nós temos? Mas a gente sabe que não é assim na prática. Então agora é um momento da gente refletir. Eu me digo cristão, eu estudo a palavra do Senhor, só que será que isso está só na teoria? Será que eu estou levando isso para a prática do meu dia a dia? Nós tivemos 2 exemplos aqui dos nossos convidados que são incríveis, mas será que isso é algo recorrente da nossa vida? Mas para ser recorrente eu preciso ter esse relacionamento diário. E se tem algo que todo episódio a gente está falando sobre Tiago, é relacionamento com Deus. Tem que ser algo diário, constante. Vai ser fácil? Não. Porque a gente fechar a porta do nosso quarto, como diz ali Mateus, termos nosso lugar de secreto, de oração, de estudo da palavra de Deus, às vezes a gente está tão cansado de tudo que está acontecendo com a gente que a gente desanima. Mas é algo que a gente precisa necessitar. Então, para a gente estar o tempo inteiro cheio, com o nosso corpo lotadinho ali com o Espírito Santo, a gente precisa ter isso de uma maneira muito, muito enraizada na gente. E isso a gente tem tudo a ver com a verdadeira fé, que é o que a gente precisa falar agora. Sim. Sobre quais são as características da verdadeira fé. A gente falou tanto sobre fé, mas quais são essas principais características da fé verdadeira, vívica, aquela que de fato mostra como a gente tem que ser, como um cristão com C maiúsculo, aquele Jesus hoje, em 2022, tem que ser. Emily. O Dandan vai começar. Entendi. Então, Dandan, fala aí pra gente como ter uma comunhão com Deus, apesar de todas as situações que nós estamos vivenciando. Olha, a fé e a comunhão com Cristo é uma coisa diária.
É uma coisa que, tipo assim, a gente tem que lembrar como se fosse escovar o dente. Todo mundo lembra de escovar o dente de manhã. Esperamos. Né? Tô brincando. Todo mundo lembra de escovar o dente de manhã. Então, por que a gente não lembra de dar uma lida na lição, na meditação, logo pela manhã? Porque como a Bíblia e a Ellen White já orienta, né, que é importante o pão ser trazido logo pela manhã, para que o nosso dia seja mais frutífero, a gente tem que ser, a nossa plantinha que é a nossa fé, né, tem que ser regada logo pela manhã. Então, eu acredito que, tipo assim, o verdadeiro cristão e a fé verdadeira com o verdadeiro cristão estão diretamente relacionados a essa comunhão mesmo. Se a pessoa tem comunhão diária com Deus, assim, a pessoa vai ter uma rotina muito louca, absurda, tá? Uma rotina, vamos lá, vamos pensar no exemplo assim mais extremo. A pessoa não consegue pela manhã, não consegue estudar a palavra de Deus de forma nenhuma. Não consegue. Então o que acontece? Não estudo a palavra de Deus, o que eu vou fazer? Pelo menos uma oração. Uma oração um pouco mais longa, assim, né? Você ora agradecendo pela noite de sono, agradece pelas bênçãos do seu dia. Você vai agradecendo pela sua vida, pela saúde, vai orando no seu dia. Tem o final do dia também, que normalmente o final do dia de uma pessoa louca, tem uma rotina muito louca, é menos corrido. Então, tem o final do dia, vai lá, ora, faz uma meditação, lê a lição. Porque quando, tipo assim, é provado, quanto mais uma pessoa lê algo, quanto mais uma pessoa consome uma literatura, um podcast, né? Quanto mais ela consome uma série, alguma coisa assim, mais ela externa aquilo, entendeu? E os frutos da fé do verdadeiro cristão são inconfundíveis. A gente não consegue confundir quando o verdadeiro cristão está transbordando de verdade ou quando ele está transbordando de mentira. Quando é o verdadeiro cristão e a verdadeira fé, é inconfundível. Você vê até na cara da pessoa. Você olha assim, nossa, aquela pessoa ali é um abençoado. Você vê Jesus, consegue ver Jesus através dela, né? Parece a cara de Moisés, brilhante. De fato. Mas é a verdade. E o verdadeiro cristão de hoje em dia, ele corre contra o tempo, porque a nossa rotina, ultimamente, ela tem ficado cada vez mais apertada, com mais tarefas, menos tempo para Cristo, menos tempo pra gente. Então, o cristão, ele corre contra o tempo. É uma coisa que acontece, né? Que a gente sempre andou na contramão do mundo, a gente agora tá andando contra uma coisa bem forte, que é o tempo também. E graças a Deus temos podcast, temos mídias que a gente consegue consumir durante esse meio tempo que a gente tá correndo aí. E isso também tem ajudado. Então, se o verdadeiro cristão, se ele quer, ele corre atrás. Então, ele consegue achar uma forma de ter essa comunhão. Até no carro, Danilo, fica a dica aí, né? A correria de São Paulo, trânsito, engarrafamento. Sim. Liga aí, Spotify, IAGE Capão Redondo e ouça, né? O nosso podcast. Nosso podcast. Lembra que comunhão é necessário. Ponto. Né? Sem dúvida. Não tem uma vírgula aí. Emily, agora você não vai correr. O segundo ponto da fé verdadeira, então, a gente tem a salvação pela graça. A gente precisa entender que não é do que nós fazemos, não depende de nós. Na verdade, a obra é uma consequência, mas como a gente pode entender que a salvação ela é de fato pela graça? Com certeza. Assim, quando eu tava lendo, né, a lição, estudando a lição, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, quando falou sobre a salvação pela graça, foi realmente aquela história de Jesus crucificado junto com os dois ladrões, né? Porque realmente os dois ladrões estavam caçoando mesmo, tirando com a cara de Jesus. E, tipo, eles... O segundo ladrão, no caso, que realmente se arrependeu, conversou com Jesus ali na hora, ele realmente, Jesus falou que ele foi salvo pela graça, porque para uma pessoa tá caçando de Jesus há tempos atrás, minutos atrás, e realmente logo depois se arrepender de coração, de verdade, e falar assim, não, Deus, desculpe, realmente você é verdadeiro e eu merecia estar aqui, mas o Senhor não, e eu entendo isso. E aí realmente Jesus fala, não, você tem razão e você vai estar comigo lá no céu. Realmente isso é um exemplo assim muito claro da salvação pela graça, né? Porque realmente a salvação pela graça é aquela coisa que a gente tem assim todo dia mesmo. Favor imerecido, né? É o favor imerecido, a gente tem diariamente a gente erra e diariamente Deus nos concede a graça novamente, né? Então, realmente é uma coisa, assim, bem, bem forte. Uma coisa interessante que eu vi em um vídeo que eu tava vendo também sobre salvação pela graça, que eu vi, a morte de Jesus na cruz,
foi o save point da nossa vida. Porque foi uma coisa que marcou tanto para trás quanto para frente, é uma coisa atemporal que aconteceu ali. Se a gente tivesse uma linha do tempo para traçar tudo o que aconteceu, a morte de Jesus estaria ali como um dos pontos principais. Que as pessoas centro, né? É o centro, basicamente. Com o centro da linha do tempo. Porque as pessoas que pecaram para trás e as que estão pecando para frente, todas já estão perdoadas. É o save point mesmo. A gente salvou ali tudo que tinha para salvar e perdoou ali tudo que tinha para perdoar. Nossa, é uma coisa interessantíssima que eu vi nesse vídeo, é que assim, a justificação pela fé, pela graça e pela fé é importantíssima, porque assim, se eu creio e aceito a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, se eu creio e aceito isso, já tá certo. Eu já posso ser salvo. Até no início da lição ele fala uma coisa interessante, a gente acha que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente acha que a gente precisa de requisitos para ser salvo. A gente acha que a gente precisa ter uma listinha. Checklist. Um checklist, a gente precisa ir checando isso aí, entendeu? Só que não é assim, necessariamente. A gente, tipo assim, precisa estar de acordo com a Bíblia, normal, como a gente tentar pecar o mínimo possível, Obediência, né? Obediência, de fato. Isso. E a gente já tá salvo. A gente só precisa aceitar isso. Quem aceita, já tá salvo, já tá tranquilo. Então, a salvação pela graça, a salvação pela fé diretamente. E se eu tenho fé, eu preciso das obras. E as duas coisas estão na verdade, não é que a gente precisa, ligadas. Na verdade, acontece naturalmente como uma consequência do nosso relacionamento com ele de 100%. fato. 100%. Esse é o processo do relacionamento salvífico, né, de Deus com o ser humano. O que vocês falaram aqui, ele tem a ver com essa questão da fé verdadeira mesmo, com um senso de identidade, né? Porque muito se fala da graça e muita gente olha para a graça e vai para o extremo, então banaliza de fato que ela é. Né? Banaliza, é graça, então eu vivo a vida do jeito que eu quiser e tal, fazendo o que eu quiser sem me preocupar com nenhum tipo de responsabilidade. Exatamente. Depois é só pedir perdão. Essa história de mandamento e tal, e coloca em contraste, né? Graça e mandamentos, sendo que tudo é um mesmo processo, né? Se eu aceito a graça, eu recebo esse presente que eu não mereço, então por que a fé é esse senso de identidade, né? Eu olho para mim e vejo, eu sou pó, a gente não é nada, eu sou um pecador miserável e mereço a morte. Mas Jesus morreu no meu lugar, né? E ele me oferece a graça, o perdão. E aí, por meio da fé, eu me aproprio então dessa certeza e dessa graça que ele me oferece, né? E aí eu desenvolvo esse relacionamento que vai me transformar e o processo, então, vai me levar naturalmente às boas obras, né? Eu sou tão abençoado por Deus, eu recebo a promessa da salvação, a certeza da salvação pela graça em Cristo Jesus, mesmo não merecendo, e eu compartilho isso com outras pessoas, né? Esse amor que eu recebo incondicional de Deus, a esperança que eu tenho. Então, realmente é um processo que começa com a aceitação da graça, né? E nós somos salvos por isso. Só que se o processo ele é interrompido aí, ele não se traduz numa vida prática de boas obras, quer dizer que a minha aceitação da graça ela está comprometida, né? Porque, de fato, será que eu amo esse Deus que se entregou por mim? Porque se eu amar, o próprio Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não vou guardar para ser salvo, mas porque eu respondo o amor dele com amor, confiando, obedecendo, porque eu sei que ele sabe o que é melhor para minha vida, né? Aqueles que estão iluminados pela graça, eles se transformam. Tipo assim, a pessoa não... muito... Tipo assim, é extremamente difícil você estar iluminado pela graça de Deus e você não ser transformado e você não mudar nada na sua vida. Se você tá ali com a comunhão com Cristo, você tem fé, você tá iluminado pela graça, você vai mudar, nem que seja o seu sapato para vir para a igreja. Você vai mudar alguma coisa na sua vida. A sua vida muda, porque Cristo transforma. E a gente falou o tempo inteiro sobre ser cristão, né? Qual a nossa maior referência? Cristo. Se tem alguém que mostrou a fé e as obras foram condizentes com a vida, esse foi Cristo. Então ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência. Sim. Por isso que a gente precisa estar muito nesse relacionamento com ele, porque quanto mais ligado a gente está a uma pessoa, mais parecido nós somos com ela. Então Cristo tem que ser a referência de fato. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Acabando aí. E a gente precisa fazer o resumo da nossa lição dessa semana, os principais pontos
porque para fechar a nossa conversa. Então, anota aí, pega aí sua caneta, seu caderno, pega o celular, vai anotando naquele grupo que é consigo mesmo no WhatsApp, para você lembrar dos pontos dessa semana. Primeiro, Tiago não veio contrapor Paulo. Na verdade, ele veio trazer a fé de uma maneira prática e objetiva para o nosso cotidiano. Então, fé está diretamente relacionada com obras. Obras estão relacionadas diretamente com fé, porque uma depende da outra. Uma é consequência real da outra através desse relacionamento que nós falamos com Cristo. Segundo, se você é cristão, você tem que viver com coerência. A sua vida, o seu estilo de vida, as suas ações, a sua fala, o seu modo de ser, tem que refletir o seu relacionamento diário com Cristo. E esse relacionamento tem que ser feito no seu quarto, só você e ele. Algo que a gente tem batido toda a lição aqui que a gente está falando nesses episódios sobre Tiago. E o último, você precisa transbordar o Espírito Santo. Mas para você transbordar o Espírito Santo, você precisa estar cheio dele. A lição traz essa comparação com um copo que vai colocando água até começar a derramar. A água é o Espírito Santo. Para a gente transbordar, eu preciso estar cheio dele. Tem até um finalzinho da lição que eu achei muito interessante, até marquei, tudo bem, tá tudo marcado quase, que as pessoas ficam zoando, mas eu achei muito sensacional pra gente encerrar a lição dessa semana. A fé atua pelo amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo age no coração para ali criar a santidade. Isso, porém, não pode ser feito a menos que o agente humano coopere com Cristo. Então, ou seja, a gente fala tanto de relacionamento porque nós precisamos dele, porque é uma maneira de nós cooperarmos com o trabalho do Espírito Santo. E eu gosto de brincar que o Espírito Santo é o Deus mais próximo que eu tenho comigo hoje. Porque ele foi o que Jesus nos concedeu quando ele subiu ao céu. Então eu até brinco, meu amigo Espírito Santo está aqui do meu ladinho e ele tem esse relacionamento comigo. E é isso, é o nosso 5º episódio da nossa lição sobre Tiago. Meninos, obrigado pela participação de vocês. Emily, obrigado. Dá um beijo aí pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente. Beijo, gente. Essa é muito fofa, né? Dandan, muito obrigado pela sua participação. Dá um abraço aí pra galera. Falou, pessoal. Tamo junto, viu? Satisfação. É muito fofinho, né? Gente, eu vi esses meninos crescerem. Eu tô com assim, meu Deus. Pastor, vamos orar pra gente se despedir do nosso Deus? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais esta oportunidade de conversarmos aqui, termos esse bate-papo a respeito da lição dessa semana, um assunto tão importante que reflete a nossa vida cotidiana, né, para nós refletirmos se a nossa fé ela tem se desenvolvido de uma forma verdadeira, que se traduz em ações práticas de compartilharmos o bem e o amor que recebemos de Ti para com as outras pessoas, Pai. Nos ajude para que, pelos frutos da nossa vida, nosso testemunho a cada dia, possamos refletir a pessoa de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Por isso, apague o nosso próprio eu, né? Nos esvazie do próprio eu, para nos preencher com o Teu Santo Espírito, Senhor. Esse é o nosso pedido. Nos ajude, nos abençoe a cada dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas porque não queremos ir para o céu sozinhos. Beijo, família. Até semana que vem no nosso próximo episódio da nossa série sobre Tiago. Valeu. Tchau, tchau.